Queria pedir para os irmãos abrirem a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 5, verso 42. Atos 5, 42. Hoje pela manhã nós olhamos em Mateus, no capítulo 9, as características da missão de Deus. A gente está falando sobre a missão de Deus, que é fazer o seu nome conhecido em toda a terra. E hoje pela manhã nós vimos algumas dessas características, olhando para aquele texto onde Jesus ele contempla multidões que estavam cansadas e aflitas como ovelhas que não tinham pastor. E pela manhã o desafio que foi lançado para a igreja é nós sermos a resposta de oração para os campos que estão brancos, mas são poucos os obreiros. Como nós podemos servir ao Senhor no ambiente que nós estamos. Como você amanhã é segunda-feira, amanhã você vai para o seu trabalho, como você pode ser um missionário naquele lugar. Amanhã muitos vão para a escola, como você pode ser um missionário naquele lugar. Amanhã muitos de vocês vão simplesmente acordar tarde, porque não tem nada para fazer. Então como você pode ser um missionário na sua casa, no seu prédio, como você pode usar o seu tempo para a glória de Deus? Isso é uma pergunta que a gente precisa saber responder, porque se a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Nós precisamos entender o que Deus espera de nós. E uma coisa que fica claro na sua palavra é que nesse pensamento, nessa resposta, algo que não pode faltar é o serviço e o relacionamento dentro do corpo de Cristo, na igreja. Existe um movimento crescente que são os chamados desigrejados. Pessoas que não comungam do corpo, não têm relacionamento no corpo e ainda se supõem ter um relacionamento maravilhoso com o Senhor. Isso é impossível. Cristo Jesus morreu pela igreja. Nós precisamos entender que o nosso serviço está atrelado ao envolvimento com o corpo de Cristo. E quando a gente fala de igreja, esse texto de Atos ele é muito interessante, porque por muito tempo eu pensei, e eu acho que muitos de nós pensamos, na igreja primitiva, de uma perspectiva muito romântica. Não, nós queremos uma igreja como a de Atos 2. Eu não sei se os irmãos já tiveram contato com esse texto de Atos 2, onde todos estavam juntos, tinham tudo em comum, ninguém tinha necessidade de nada, e você olha para aquele texto e você fala, que maravilha, eu queria que a igreja fosse igual à igreja de Atos. E aí a gente continua lendo Atos. A gente passa do capítulo 2, entra no capítulo 3, no capítulo 4. E a gente vai vendo que a igreja de Atos é igualzinha à igreja de hoje, cheia de pecador. E muitas vezes quando a gente se depara com essa verdade, que a igreja do Senhor, ela é cheia de pecadores, nós desanimamos. A gente esfria na caminhada. De repente a gente não quer mais ir para a igreja, porque tem um irmão lá que a gente não se bate, que a gente não se dá tão bem. E o desafio dessa noite é olharmos para esses desafios não como sendo limitadores do nosso serviço ao Senhor, mas como sendo lembretes de que nós sempre precisamos e precisaremos de Cristo na caminhada. Então o que eu queria tratar com os irmãos hoje é como manter o entusiasmo na vida cristã. Como no meio do nosso serviço, que é uma demanda, Deus, Ele nos chamou para cumprir essa missão. Como eu posso fazer isso mantendo o entusiasmo? E eu quero que os irmãos leiam comigo, acompanhem aí na Bíblia de vocês, o verso 42 do capítulo 5 de Atos. Diz assim o texto: E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Fala aos nossos corações nessa noite e que nós possamos sair daqui mais parecidos com Teu Filho Jesus Cristo, entendendo mais sobre o nosso serviço, mas sobretudo entendendo mais ainda sobre aquele sacrifício que nos deu vida e como essa vida deve impactar o meu contexto. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, existe um termo aqui nesse texto que chama a atenção: todos os dias. Quando a gente fala de algo que é todo dia, a gente lembra em rotina, lembra de segunda-feira, já lembra daquele hashtag segundou, né? Algumas pessoas olham para a segunda-feira como um dia complicado.
Eu não vou pedir para que os irmãos levantem a mão, porque talvez a gente tenha algumas respostas aqui que não sejam a esperada, mas pensa comigo, como você vê a segunda-feira? Como você vê aquele dia que você... Veja, estamos todos aqui como corpo, né, louvando cânticos belíssimos, lendo sobre o Senhor, e amanhã vai começar a rotina, você vai voltar para o seu trabalho, para a sua rotina. Alguns vão acordar e vão ter que ir para a escola amanhã. Eita, que maravilha, hein, Filipinho? Para a escola. E o desafio é nós entendermos que essas atividades, elas não são diferentes entre elas. O que nós fazemos com o nosso tempo, com a nossa vida, ela é uma continuação do culto ao Senhor. O como nós nos portamos nesses ambientes que não são sagrados, reflete o nosso coração diante de Deus. Porque um termo que foi cunhado na reforma protestante, do corandeu, ele nos ensina que toda a nossa vida está diante de Deus. Todas as nossas escolhas, elas são escolhas teológicas. O que nós fazemos todos os dias diz respeito ao Senhor. E por vezes nós esquecemos disso. Nós vivemos uma dicotomia, onde nós separamos em uma caixinha aquilo que é do Senhor e aquilo que é profano, que é meu, que eu manejo. Meus irmãos, isso é uma armadilha terrível. Porque quando nós esquecemos que não há um só palmo na existência que pertença ao Senhor, quando nós esquecemos dessa verdade, nós corremos o risco sério de achar que nós governamos a nossa vida, que nós governamos o nosso tempo. E deixa eu dizer para os irmãos, que desastre seria governarmos nossa própria vida. Que desastre seria governarmos o nosso tempo, o nosso recurso, nossa energia. É uma bênção saber que temos um dono. É uma bênção saber que nós fomos comprados por um preço alto demais. E esse texto, ele nos ajuda a entender todo esse processo. Se voltamos no capítulo 5 até o verso 12, a gente vai ver que essa igreja, a igreja primitiva, que nós nos referimos assim, aquela igreja que era conduzida pelos apóstolos, ela era uma igreja muito ativa. As pessoas naquele contexto, era um contexto de sociedade diferente daquele que vivemos hoje. Então as relações pessoais, elas eram muito mais restritas a um ambiente geográfico menor. Mas elas viviam baseado em convicções, igualzinho a gente. E no verso 12 a gente vê que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Veja, a gente começa a ver aqui, esse texto é bem longo, e esse texto começa a dizer que aquilo que os apóstolos iam fazendo repercutia bem parecido com aquilo que Jesus fazia. Lembra? Falamos hoje pela manhã que onde Jesus chegava, ele ensinava, fazia sinais, e as multidões se reuniam, e as pessoas queriam ver o que ia acontecer ali. No ministério dos apóstolos não é tão diferente. Eles iam passando, eles iam pregando, eles iam curando. E aqui no verso 15 o texto fala: a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Olha só como era poderoso o ministério dos apóstolos. Mas nesse primeiro ponto, algo que nós devemos destacar para além dos sinais e maravilhas é a constância. Esse é a primeira característica daqueles que mantêm um entusiasmo na vida cristã. Veja, a gente vai ver aqui vários termos que indicam essa constância. Por exemplo, o texto vai dizer: eram feitos muitos sinais, eles costumavam se encontrar, crescia mais e mais, vinham de outras cidades. Os termos usados aqui são termos de atividades corriqueiras. Isso traz para nós uma perspectiva de rotina. E é difícil pensarmos em rotina como algo extraordinário. Pense aí, há quanto tempo você faz a mesma coisa? Há quanto tempo você faz o mesmo trajeto de carro da sua casa para o trabalho?
Há quanto tempo você faz o mesmo trajeto de casa para a igreja? Há quanto tempo você repete as mesmas coisas? Hoje a gente estava vindo para a igreja, a gente tinha um pouco mais de tempo. Eu fiz, vou tentar um caminho diferente. Estou sabendo de tudo aqui já na cidade. A gente vai tentar um caminho diferente aqui. E aí a gente entrou e aí desceu um ladeirão assim, ó, e subiu um ladeirão. Eu fiz, meu irmão, não sabia nem que tinha morro em Maceió. Mas subindo assim, eu fiz, eita. Mas a gente tem algum problema com rotina. A gente acha a rotina chato. A gente olha para a rotina e a gente fica, nossa, de novo. Imagina você comer a mesma coisa todo dia. Mas a palavra de Deus, ela nos chama a atenção que a rotina é uma bênção. Porque quando a gente repete várias vezes a mesma coisa, isso se torna um hábito. E a vida cristã, ela não tem segredo. A vida cristã, ela é moldada, ela descansa em hábitos, em repetição. E a primeira coisa que a gente vê aqui para manter o entusiasmo na vida cristã é desenvolver hábitos piedosos. Tinha uma música que eu cresci ouvindo quando eu era criança. Eu sou nascido e criado no Evangelho, né? Eu só não nasci na igreja porque eu não nasci num domingo. Se eu nascesse no domingo, eu nascia dentro da igreja. Mas nasci na segunda, então foi depois do culto. E eu escutava uma canção que era assim, ó: leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Estou com um problema na vida cristã, o que é que eu faço? Leia a Bíblia e ore. Mas eu estou com um problema na minha empresa, com o meu chefe, o que é que eu faço? Leia a Bíblia e ore. O pastor Paul Washer, ele tem um vídeo onde os irmãos, ele fala que um irmão chegou bravo com ele. Pastor, o senhor não sabe aconselhar, porque toda vez que eu venho aqui e digo o meu problema, você fala a mesma coisa, vá ler a Bíblia e vá orar. Mas é isso. Muitas vezes nós queremos desenvolver a vida cristã baseada em milagres da glória. A gente olha para esse texto e o que salta aos nossos olhos são os enfermos sendo curados. E não a constância no ensino, a constância na pregação. Veja, Jesus ele multiplica os pães e os peixes e depois de algum tempo a multidão está todinha lá de novo. E Jesus vira para aquela multidão e fala: vocês não estão aqui pelo que eu tenho a ensinar a vocês. Vocês estão aqui porque eu multipliquei pães e peixes. Meus irmãos, nós precisamos manter o foco no que de fato é importante. Quando nós olhamos para a constância, Agostinho ele apresenta a constância como a firmeza em perseverar nas virtudes. Veja só, meus irmãos, é muito bom quando nós temos uma vitória, É muito bom quando nós temos uma vitória. Quando a gente tira uma boa nota numa prova, ou quando a gente consegue uma boa colocação, seja lá em algum esporte que pratiquemos. Mas é a constância que faz com que nós realmente entendamos o que devemos fazer. Na vida cristã, é a mesma coisa. É possível que na nossa caminhada a gente fique ainda preso em coisas que aconteceram lá atrás, porque lá atrás, 5 anos atrás, eu preguei o evangelho e uma pessoa se converteu e aquele dia foi maravilhoso. E aí a pergunta é: maravilha, meu irmão, mas o que é que você tem feito hoje? Não, hoje eu estou meio frio, sabe como é, né? As dificuldades da vida. A primeira orientação para nós mantermos o nosso entusiasmo na vida cristã é constância. Obedecer preceitos simples do Senhor. Ler a Bíblia e orar. A pergunta que eu queria fazer para os irmãos nessa noite é: quanto tempo faz que os irmãos abriram a Bíblia e se deleitaram na palavra do Senhor? Quanto tempo faz que os irmãos passaram mais de 5 minutos orando? Isso é uma pergunta que deve nos levar a refletir, porque eu não posso dizer que amo um Deus que eu não conheço. Eu não posso me alegrar numa salvação a qual eu não desfruto. Quando olhamos para o Salmo 1, o salmista fala que bem-aventurado é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite.
E aí vem a promessa: ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Veja, meditar nela de dia e de noite não é meditar nela um dia e uma noite. É todo dia, toda noite, costumeiramente, constância. Com a constância, nós podemos olhar para a palavra de Deus e desenvolver o segundo aspecto. Junto com a constância, nós temos a convicção. Veja o que acontece. O texto segue e, com tantas maravilhas acontecendo, no verso 17, nós vemos que, diante dessas maravilhas, diante dessa multidão que se juntava em torno dos apóstolos para ouvir o evangelho, no verso 17, nós temos uma oposição surgindo aqui. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote, todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Olha o que está acontecendo aqui. Eles faziam aquilo todo dia, constantemente, do mesmo jeito. As multidões iam crescendo. E então a oposição aparece. E aí, quando a oposição aparece, eles começam a sentir na pele. Eles são presos. Eles apanham, né? Eles começam a sentir na pele os efeitos da fidelidade. É isso que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Cada idade acaba tendo o seu nível de perseguição. As perseguições, elas não vão ser iguais para todos nós. Depende do contexto, depende da intensidade daquilo que você faz, depende da natureza da sua ocupação, onde você mora, como é a sua família. Mas a perseguição, ela acontece por todos aqueles que se opõem à mensagem do Evangelho, de uma maneira mais ou menos intensa. Isso pode ser, por exemplo, um grupo de amigos rejeitando você, adolescente. Você que está na escola e tem grandes dificuldades de se enturmar porque você é diferente. Isso é uma rejeição, não a você, mas ao Deus que você serve. Isso é uma perseguição. Isso pode ser por piadinhas que fazem quando um jovem decide se manter puro, quando a sociedade ela é totalmente podre. Isso acontece quando você decide denunciar algum esquema de corrupção no seu trabalho. A perseguição acontece quando um mundo que é inimigo de Deus se posiciona para defender a si mesmo, em detrimento da palavra de Deus. E isso pode acontecer em várias esferas, mas vai acontecer. Se você decidir se posicionar ao lado do Senhor com constância, a oposição vai aparecer. E é nesse momento que o Senhor vai testar as nossas convicções. É nesse momento que nós vamos colocar à prova as nossas convicções. Porque agora, Pedro e os demais estavam sendo presos pelos mesmos homens que prenderam Jesus. Eram os mesmos homens, aqueles que alguns dias atrás tinham prendido e matado Jesus. Então ele sabia, Pedro sabia da índole daqueles homens, Pedro sabia da maldade daqueles homens, mas sobretudo ele sabia do poder que aqueles homens tinham de matar o corpo. Mas Pedro estava lá, quando o Senhor Jesus falou assim: não temam aqueles que podem matar o corpo. Meus irmãos, que conselho, que lembrança maravilhosa. Nós não devemos temer aqueles que podem matar o nosso corpo. Porque, como o próprio apóstolo Pedro escreve lá na frente, isso aqui é um tabernáculo que vai se acabar. Essa capa que nos serve neste momento, ela não é nada comparada ao que nós vamos receber na glorificação em Cristo Jesus. Não faz sentido nós nos apegarmos à nossa vida, ao nosso corpo, ao nosso conforto, em detrimento da obediência àquele que nos deu uma vida abundante. Mas isso só faz sentido se for uma convicção. Porque se você fizer isso só porque todo mundo faz,
ou porque o pastor mandou, ou porque você cresceu numa família que faz isso ou faz aquilo, na hora que a oposição vier, vai esfarelar. Igual o castelo de areia. Já viu o castelo de areia? A gente vai para a praia com o meu filho e a gente fica fazendo os castelinhos de areia e a gente faz um fosso grandão e fica mó bonito. E aí, de repente, ele esfarela, porque tem água, porque a água vem, derruba, porque ele não é firme. Meus irmãos, Pedro, ele é preso aqui. E quando ele é preso aqui, algo maravilhoso acontece. Se você depois ler esse capítulo, você vai ver a partir do verso 19 que o Senhor liberta eles de maneira miraculosa da prisão. E aí, depois que eles são libertos, eles pensam assim: ufa, escapamos, vamos fugir daqui antes que as pessoas nos achem de novo. Não é isso que eles fazem. Eles voltam e continuam pregando no lugar que eles foram presos. O texto segue. E de manhã, quando eles vão buscar os presos não estão na cadeia. A prisão está lá fechada, com todo cadeado, os guardas na frente, mas não tem ninguém lá dentro. Porque Deus tinha libertado eles. E aí, quando eles vão averiguar, eles não tinham fugido. Eles estavam no templo, pregando, à vista de todo o povo, porque eles não temiam aqueles que podiam matar o corpo. Na história da igreja, em determinado momento, os cristãos eles pararam de ser mortos por amor ao Evangelho. E eles começaram a ser torturados até negar a Cristo. O império, ele entendeu que matar crente estava surtindo um efeito contrário. Eles matavam um, aparecia 10. Tem até um teólogo desse primeiro século que fala que o sangue dos mártires era a semente do Evangelho. Esses homens morriam e surgiam outros crentes. Então o império decidiu não mais matar, mas torturar e mantê-los presos até que eles negassem a Cristo. Porque um crente que nega a Cristo, ele tem um efeito pior do que um crente que morre. E eles começaram a fazer isso. E nesse momento, muitos daqueles que caminhavam junto com os crentes negavam a fé. E isso trazia escândalo para o corpo de Cristo. Meus irmãos, nós precisamos entender o poder das nossas convicções. Porque se nós temos em vista para onde nós vamos quando nós morrermos, não há absolutamente nada nesse mundo que seja mais agradável do que amar o Senhor. Se nós entendermos para onde nós vamos, não há nada nesse mundo que possa nos fazer amar mais do que amar o Senhor. Nada. E depois que eles trazem, eles expressamente, no verso 28, eles dizem assim, nós dissemos expressamente para vocês que não ensinassem nesse nome. Contudo, vocês encheram Jerusalém dessa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Verso 29, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que os homens. Convicções. João Calvino, ele fala que a pregação ela deve ter convicção, pois ela não é mera transmissão de informações, mas sim a proclamação ousada da verdade que pode transformar vidas. Meus irmãos, uma pregação sem vida é uma pregação morta. Isso pode parecer extremamente redundante, mas se a sua vida não comunica aquilo que você prega, meus irmãos, nós precisamos entender que a nossa convicção vai mover a nossa vida, os nossos recursos, a nossa energia em direção à missão de Deus. O que falamos hoje pela manhã da necessidade de obreiros na seara de Deus. Não são obreiros que cumpram simplesmente um papel de bater o cartão na igreja, mas de pessoas que decidam viver a vida que receberam de Cristo Jesus. Eles sabiam do perigo de pregar o Evangelho. Eles sabiam. Mas eles tinham uma convicção profunda de que obedecer a Deus era melhor. Como é que estão as nossas convicções? Quando eu olho para o meu envolvimento com a missão de Deus, tem uma perspectiva que às vezes a gente esquece, que onde está o nosso tesouro,
ali estará o nosso coração. Existem hoje muitos ladrões de tempo e vitalidade, que são elementos que em si não tem problema. Por exemplo, celular, internet, essas coisas elas são boas quando usadas para a glória de Deus. Mas essas coisas, quando são usadas de maneira ruim, elas roubam o nosso entusiasmo na vida cristã. Nós devemos confiar no Deus que diz: obedeça. Não porque nós entendemos tudo que Ele nos manda fazer, mas porque Ele está dizendo, e Ele é verdadeiro. Pedro, ele não tinha visto o que aguardava ele, mas ele sabia que havia algo sublime o aguardando. E então ele caminhava em convicção. Pedro, ele não caminhava em resultados, ele caminhava olhando para Cristo e confiando na promessa. A primeira perspectiva que mantém o nosso entusiasmo é a constância. A segunda é a convicção. E a terceira, nesse texto nós vemos no verso 40 até 42. Veja, depois de todo esse debate de Pedro com os líderes, os discípulos, eles são açoitados, diz assim o texto: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Veja o que está acontecendo aqui. Eles apanham ali. E eles não estão apanhando pouco. Eles não estão levando uma tapinha nas costas. Eles estão sofrendo uma punição de açoites. E dói. E dói demais. Mas olha o que o texto fala no verso 41. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Que loucura. Irmãos, pensemos por um instante no que a gente acabou de ler. Eles saíram felizes por apanhar. Isso é doideira. Isso é loucura. Mas olha só, quando a gente olha para esse texto de uma maneira mais atenta, a palavra afronta aqui, de sofrer uma afronta, fala sobre uma desonra, um insulto, um desprezo. Eles foram insultados. Eles eram inocentes, mas eles sofreram uma pena de bandido. Eles não tinham feito nada, mas eles tinham sido açoitados como bandidos. Então eles foram humilhados ali. Eles foram desonrados ali. Eles tiveram os direitos deles violados ali. Isso precisa ficar claro. Eles não tinham culpa. Eles estavam sofrendo inocentemente. Mas o termo regozijar aqui, ele fala sobre obter sucesso, sobre você estar realizado. É como se eles tivessem alcançado o objetivo da vida deles naquele momento. Meus irmãos, só o Evangelho nos faz entender isso. Aqueles homens que não tinham feito nada, estavam se alegrando por serem humilhados. Mas não era qualquer humilhação. Eles estavam agora sendo dignos de caminhar ao lado do seu Senhor. Meus irmãos, a humilhação que eles sofreram os colocava ao lado daqueles que estavam dispostos a morrer pelo seu Senhor. Eles não estavam felizes porque tinham apanhado. Eu apanhei, estou muito feliz. Tranquilo, a minha cicatriz, cadê a tua? Deixa eu ver. Não é isso. É assim, eu fui digno de estar sendo colocado ao lado daquele que sofreu e morreu numa cruz para me salvar. Eles estavam se identificando com Cristo, com aquele que deu a vida para eles. Meus irmãos, nós precisamos entender isso. Cristo comprou a nossa vida e ela agora é dele. O apóstolo Paulo fala lá em Gálatas que fomos crucificados com Cristo. Nós precisamos entender que a vida que vivemos nessa carne, ela não é para satisfazer os nossos prazeres, mas é em nome daquele que morreu e ressuscitou. E isso
trazia para eles o terceiro C, contentamento. Eles olhavam para as circunstâncias e eles olhavam para o sacrifício de Cristo e eles se alegravam porque agora eles estavam participando da vida de Cristo. Eles estavam caminhando pelo caminho que o Mestre trilhou. O apóstolo Paulo, ele fala lá em Atos, aqui em Atos, no capítulo 20, no verso 24, eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra aquilo que foi determinado pelo Senhor na minha vida. Meus irmãos, quando nós estamos pensando a nossa vida em termos de futuro, precisamos colocar a glória de Deus como norteador. Como os meus passos, eles vão trazer a glória de Deus. Como a minha escolha universitária vai glorificar a Deus. Como a minha escolha de trabalho vai glorificar a Deus. Como a minha escolha de cônjuge vai glorificar a Deus. Eu preciso viver a vida inteira na frequência de fazer o nome de Deus conhecido. Isso é em tudo. Como eu vou gastar o meu dinheiro? Como eu vou gastar o meu tempo? Com que eu vou perder o meu sono ou não? A gente vive numa sociedade confusa, que inverte os valores e que faz com que a gente gaste tempo demais em coisas que têm valor de menos. C.S. Lewis, falando sobre essa perspectiva de observar como nós pensamos a frequência da vida aqui debaixo do sol, ele chega à conclusão de que aquilo que não é eterno é eternamente inútil. E veja, meus irmãos, isso não fala que aquilo que eu passo os meus dias fazendo de maneira ordinária é inútil. Não é isso. Meu trabalho é inútil, então vou pedir demissão agora. Não é isso. Mas Eclesiastes nos dá uma pista. Se eu trabalho olhando para as coisas debaixo do sol, isso é canseira e correr atrás do vento. Mas se o meu trabalho debaixo do sol tem como objetivo a glória de um Deus que está acima do sol, então todas as coisas tomam o verdadeiro sentido. Se o meu namoro me aproxima de Deus, esse namoro é uma bênção. Se o meu emprego me aproxima de Deus, esse emprego é uma bênção. Se a minha faculdade me aproxima de Deus, é uma bênção, porque no fim das contas, o que vai fazer com que todas essas coisas cumpram o propósito, não são essas coisas, mas é o meu coração diante de Deus. Constância, convicção, contentamento. Quando nós olhamos para todas essas coisas, nós precisamos fazer uma pergunta. Como é que estão os nossos amores no nosso coração? Para que a gente vem para a igreja? A gente termina esse texto lendo no verso 42, todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Meus irmãos, esses homens, eles não estavam preocupados com o resultado da pregação deles. Eles não pregavam todo dia porque eles queriam que as igrejas ficassem cheias para que os nomes deles fossem conhecidos. Eles pregavam porque eles entendiam que a função deles, como servos de Deus, era obedecer. Eles estavam no meio do povo de Deus, não porque eles iam tirar algo para eles daquele meio, mas porque estando lá, eles iam glorificar o nome do Deus que os salvou. A pergunta que eu faço para os irmãos nessa noite é: por que nós fazemos o que fazemos? Por que vocês vieram para a igreja hoje à noite? Por que viemos para esse ajuntamento hoje à noite? É porque eu não tinha nada melhor para fazer? É porque eu estou acostumado, veja, eu sou nascido e criado na igreja, como eu falei, e tinha domingo que por alguma razão eu não ia para a igreja e ficava um vazio. Eu não gosto de não ir para a igreja. Por quê? Porque eu não sei nem o que fazer no domingo. Não tenho o que fazer, não sei. E por muito tempo eu achava estranho não ir para a igreja no domingo por causa disso, por um costume. Pela graça de Deus, quando Cristo me alcançou, de fato, a igreja passou a
a ter de fato o significado que deveria ter. É o ajuntamento do povo de Cristo que nos dá um gostinho do que será no céu. Que coisa maravilhosa a igreja cantando. Eu fico imaginando aquele coral na eternidade, de gente de todos os povos, línguas, nações, cantando juntos a uma só voz. Que maravilha! Mas aquilo que acontecerá no futuro é vislumbrado por nós hoje no ajuntamento do povo de Deus. Por que você vem para a igreja? O que você espera obter desse ajuntamento? Porque se você vem para cá e você volta para casa dizendo assim: o culto hoje não foi legal. Não gostei, pastor Felipe demorou muito pregando, né? Não gostei. Meus irmãos, nós não somos espectadores que estamos aqui julgando a apresentação de um ou de outro. Nós somos aqui servos que estamos entregando ao nosso Senhor toda a nossa vida. Nós precisamos entender o nosso papel. Por que você faz o que você faz? Quando você vai para o seu trabalho, para onde você acha que está indo? Se não para um lugar onde você vai continuar cultuando ao Senhor. Constâncias, convicções e contentamento são grandes passos para manter o nosso entusiasmo. Porque no fim das contas, esse entusiasmo, ele reside numa consciência de eternidade. Nós sabemos o que nos aguarda. Nós sabemos que a morte, ela não é o fim. Como cantamos no hino, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E o amanhã do crente, ele não é literalmente o amanhã segunda-feira. O amanhã do crente é: eu posso enfrentar qualquer coisa, porque nós já somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Meus irmãos, que esperança fantástica! Não há nada que pode nos separar do amor de Deus. Quando o Senhor Jesus, Ele nos manda fazer o que devemos fazer, Ele não manda a gente às cegas, Ele nos dá tudo o que precisamos para viver uma vida piedosa. Então a constância, ela é possível, não porque nós somos bons, ela é possível por causa do que Cristo fez na cruz. Eu consigo manter uma vida devocional, não porque eu sou mais espiritual do que todos os outros, mas porque Cristo, por meio do seu Espírito, me dá o que eu preciso para viver uma constância. Está difícil, meu irmão? Peça ajuda ao Senhor. Tiago fala que aquele que tem necessidade de sabedoria, peça a Deus que dá. Mas decida obedecer o Senhor. Decida manter uma vida de exercício na piedade, de constância. Fortaleça suas convicções no Senhor. A gente falava hoje na hora do almoço de como muitas vezes nos falta pessoas com convicção a ponto de expor o evangelho diante de qualquer tipo de público, sejam aqueles mais intelectuais ou aqueles menos intelectuais. Uma das coisas que eu pergunto para os alunos é: por que nós temos medo de falar de Jesus para alguém que diz assim, eu sou ateu? Se alguém chegar assim e disser para você, eu sou ateu, a primeira coisa que vem na sua cabeça é que ela é uma pessoa extremamente inteligente. Nossa, ele é ateu, então ele é alguém estudado, ele conhece de ciências. Como se a fé que nós cremos, ela não fosse, de fato, aquilo que baseia todo tipo de conhecimento. Nós cremos num Deus que é o Senhor do conhecimento. Enquanto que o Salmo 14 fala que aqueles que dizem no seu coração que não há Deus, eles são tolos. Então, na verdade, alguém dizer assim, eu sou ateu, não é um atestado de inteligência. Pelo contrário, é um atestado de tolice. Porque os céus proclamam a glória de Deus. Até o meu filho de 7 anos sabe que há um Deus. Mas o pecado nos emburrece. E como faltam pessoas, meus irmãos, que olhem para tudo isso e falem, você está errado. E argumentem de maneira clara e simples um evangelho que toca todas as esferas da nossa vida. Quem sabe o Senhor não está chamando você para ser essa pessoa?
para ir no seu ambiente universitário e levantar uma bandeira de um evangelho que não usa de violência, que não usa de bravatas, que não usa de desrespeito, mas que caminha simplesmente como a verdade. E contra a verdade, meus irmãos, não há argumento. Que nós possamos entender que a nossa segurança reside no Senhor, que a nossa convicção está no Senhor e que o nosso contentamento está no Senhor. E então a gente chega no verso 42 e faz igual aos apóstolos. Todos os dias pregamos o evangelho de Cristo Jesus, seja aqui na casa de Deus, seja no nosso ambiente de trabalho. Que o Senhor possa nos conduzir para uma segunda-feira que glorifica o nome dEle. Que amanhã você possa ir para o seu trabalho e ser um missionário. Que você possa ir para a sua escola e você seja um arauto do Senhor. Que você possa ir para a sua faculdade e que você seja um estandarte da verdade naquele lugar. Porque o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Feche seus olhos, baixe a cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Que nós possamos olhar para a vida dos apóstolos e tirar da nossa mente que eles eram homens que tinham um poder especial. A despeito dos milagres que eles faziam, Deus, a mensagem que eles anunciavam é a mesma que nós anunciamos hoje. E o poder para a transformação que residia neles é o mesmo que reside em nós. Deus, nos lembra disso, Pai. Para que nós possamos ter as mesmas convicções que eles tinham. A mesma confiança que eles tinham. E o mesmo contentamento que eles tinham. Nos ajuda a amar mais o Senhor do que a nós mesmos. E que possamos entender que onde o Senhor nos colocou, aquele é o nosso campo missionário. Nos conduz em confiança de que é o Senhor quem faz a obra. E que nós possamos ter uma segunda-feira abençoada. Não porque será um dia diferente de todos os outros, mas porque iremos compreender que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus, amém.